Atenção, investidor! Hoje é o último dia para quem quiser receber os proventos pagos pela CSU Digital. A CSU Digital anunciou o pagamento de juros sobre o capital próprio para os seus acionistas e a Datacom é hoje. Neste vídeo, irei olhar com vocês as principais informações sobre esse aviso aos acionistas da CSU Digital, os principais indicadores da companhia, estudo do preço, o que esperar da empresa. Então fica comigo até o final, que tem muita informação importante. Será que esse pagamento de JCP vai animar os compradores e fazer com que as ações CESU3 reajam? Nos últimos meses, as ações após baterem em região de topo histórico estão despencando mais de R$ 5,00, caindo da região dos 20 para abaixo dos 15, queda de mais de 25%. E hoje, meus amigos, índice Bovespa, principal índice da nossa bolsa, estava mais animado até agora há pouco, alta de 1,05%, mas agora há pouco estava próximo de 1,5%. Parecia que ia para 2%, e essa é uma alta mais forte. E, por enquanto, Ibov nos 173.500 pontos. Lá fora, tudo animado também. Bolsas da Europa, alta de quase 2%, Dow Jones, S&P 500, Nasdaq, tudo para cima. O mercado está mais otimista hoje após a divulgação de dados do Payroll, relatório de emprego não agrícola lá do país. O Payroll divulgou que foram criadas 57 mil vagas no último mês, bem abaixo do esperado de 110 mil vagas. Com isso, o mercado enxerga uma redução da atividade econômica e uma menor pressão inflacionária. Por isso, agora, a probabilidade dos juros subirem na próxima reunião do Fed neste mês caíram para menos de 20%. Então, a grande maioria espera que os juros sejam mantidos. CSU Digital, deixa abaixo no seu comentário qual é a cotação das ações CSUD3 no dia que você está assistindo esse vídeo. Ação boa, barata e com grande potencial de valorização, além de pagar excelentes dividendos. Será que é isso que podemos esperar da CSU Digital? Vamos começar conhecendo a empresa. A CSU Digital, ela atua no desenvolvimento de tecnologia para serviços financeiros. A companhia oferece soluções para pagamentos digitais e produtos financeiros, como pagamentos digitais, processamento, contas de pagamento, prevenção à fraude, canais digitais, fatura e cobrança e outros serviços relacionados à arquitetura de meios de pagamento digital. A CSU atualmente atua no Brasil, tem dentre os seus clientes empresas conhecidas como Banrisul, Banco do Nordeste, Banpará, Bancob, Banestes, Claro, Casas Bahia, iFood e várias outras. E ela está no processo de expansão de suas atividades para o mercado dos Estados Unidos. A CSU tem 3 grandes pilares que moldam a sua estratégia. Primeiro, expansão de ofertas de produtos que sejam conectados. Então, por exemplo, oferece uma solução e oferece uma solução que dá apoio àquela outra solução. Então, o cliente ele já tem um relacionamento com uma solução, ele vai contratar outra, como uma forma de complementação do que ele já tem. A CSU está investindo bastante na automação e inteligência artificial. E, além disso, uma companhia que está em constante evolução tecnológica. Se você não se atualizar, você fica para trás. E a CSU Digital sabe disso. A companhia tem acionista de referência, que possui aproximadamente 54% das ações da empresa. O free float é um free float interessante, percentualmente, 44%. Base acionária que é reduzida, 41.800.000 papéis no total. E o free float dá ali mais ou menos 18,5 milhões de papéis. Então, se a companhia der um lucro de 50 milhões de reais, já dá para facilmente ela distribuir em proventos para os seus acionistas mais de R$1. Vale a pena investir na CSU Digital? Vamos olhar os últimos resultados da companhia. A base, que é a receita,
veio com uma receita líquida recorde, crescimento de 11% em relação ao ano anterior, atingindo 167 milhões de reais. Quando vamos olhar outros indicadores, o que é que nós vamos observar? Receita líquida da divisão de pagamentos, também recorde, crescimento de 3%, lucro bruto apontando para cima, unidades faturadas para cima, transações processadas para cima, volume financeiro crescente, divisão DX, receita líquida histórica, lucro bruto histórico e interações digitais histórico, todos os principais indicadores crescentes. Quando vamos pegar o resultado consolidado, crescimento de 11%, como nós já vimos, receita apontando para cima, lucro bruto crescente, EBITDA crescente, apesar de ter dado uma diminuída na receita, mas não foi nada demais. Lucro líquido crescente, a margem líquida deu uma quedinha, chegou a 12%, ou seja, a cada 100 reais de receita, a companhia dá de lucro para os seus acionistas 12 reais. É uma queda em relação aos 16% do último trimestre, mas quando vamos comparar trimestre após trimestre, a receita sobe e no início do ano ela é menor. Em relação ao ano do trimestre anterior, a receita ficou estável, 12%, mas o lucro nominal ele é crescente. Endividamento. É uma companhia endividada? De jeito nenhum. CSU Digital é uma companhia com dívida líquida próximo do zero. A companhia terminou o último resultado com 95 milhões de reais em caixa, geração de caixa operacional subindo mais de 100%. Investimento não representa nem 15% da sua receita líquida, um investimento bem tranquilo. A CSU sempre foi uma companhia que passou por importantes transformações. Atualmente, quase tudo que nós fazemos envolve aplicativo, envolve segurança digital, várias fintechs surgiram no mercado e todas essas precisam de uma estrutura tecnológica por trás. E a CSU está aí justamente para entregar essa infraestrutura para o setor financeiro, pensando em pagamentos, pensando em segurança. Atualmente, a companhia está em uma nova fase de expansão com vista ao mercado dos Estados Unidos. Do Brasil para os Estados Unidos. Mas a dúvida que fica é: por que os Estados Unidos? Simples. Porque os brasileiros eles gastaram mais de 100 bilhões de reais no exterior e desses, 33 bilhões foram nos Estados Unidos. Então, os Estados Unidos é um mercado com uma base de clientes brasileiros muito grande. Inclusive, a estratégia de curto prazo da CSU é justamente ganhar mercado junto a esses clientes brasileiros que atuam nos Estados Unidos. E no médio prazo, a companhia pretende conseguir clientes do próprio Estados Unidos. Então é uma estratégia de curto, médio e longo prazo, que é justamente o longo prazo seria a ampliação da base de clientes, a ampliação da base geográfica de atuação, o que vai levar ao crescimento de receita, crescimento de EBITDA, crescimento de lucro e, consequentemente, manutenções de patamares elevados de pagamento de dividendos. Dividendos da CSU Digital. A CSU é uma empresa que paga bons dividendos. Olha, o último dividendo anunciado, que na verdade foi um juro sobre capital próprio, foi com data base no dia 2 de julho de 2026 e o pagamento foi no dia 14 de julho de 2026. O valor do JCP foi de 17 centavos por ação. O que nós temos que observar? Se é uma empresa que paga proventos com regularidade. É sim, meus amigos. Vou pegar para vocês o calendário de pagamento de 2025 e 2024 e usar como comparativo. Neste ano, deixa eu fazer melhor aqui. Pronto, agora sim está separado. Ó, neste ano, nós tivemos o anúncio de 2 pagamentos de proventos. Um com Datacom no início de abril e este agora com Datacom no início de julho. Em 2025 foi muito parecido. Só mudou que tivemos um no início de abril, outro no final de abril
e outro no final de julho. Então agora nós já cumprimos essa etapa. Em 2024, tinha sido um no final de abril e outro no final de julho. E o que é que nós vamos ter de igualdade? Os outros pagamentos ao longo do ano. 2024, tivemos um pagamento no final de setembro. Em 2025, o anúncio, a data para você estar posicionado, foi no início de outubro. Em 2024, dia 20 de dezembro. Em 2025, 19 de dezembro. Então, neste ano, muito provavelmente nós teremos pagamentos entre o mês 9 e o mês 10, setembro e outubro, e muito provavelmente alguns dias antes do Natal, lá em dezembro. Por dividend yield, percentual pago em relação ao preço, nos últimos 12 meses, a empresa pagou um dividend yield de 16%. Então, pagou 16% da cotação da companhia só em dividendos. PL de 6 vezes e P sobre VP de 1,3. Cotação das ações CESUD 3. Quando vamos olhar as ações da CSU Digital no longo prazo, é uma empresa que aponta para cima, no entanto, conta com vários períodos de quedas acentuadas. O que acontece depois dessas quedas acentuadas? O preço volta para cima. Então, no longo prazo, é uma companhia que está em tendência de alta. Quando vamos olhar os últimos anos, podemos ver claramente esses períodos de quedas mais acentuadas. 2017, 2018, 2020, que é a época da Covid. Então veja como o preço ainda está acima do patamar da época da Covid. Quedas aqui muito forte entre 2021 e 2022, 22 e 23, entre 24 e 25, queda acentuada agora em 2026. E o que é que acontece após essas quedas acentuadas? Altas fortes. Altas fortes. E nos últimos tempos, o que nós temos observado? As ações caíram ali da região de topo histórico. Por enquanto, o preço histórico, topo histórico, ainda é ali em 2021. Nominalmente, quando você abre o gráfico, é R$ 20,38. Agora, entre 2025 e 2026, voltou ali perto. O máximo que atingiu foi R$ 19,80. E desde que atingiu R$ 19,80, tivemos uma queda acentuada. Agora, do máximo que o preço fez até o preço de hoje, nós tivemos uma redução que chegou a 25,6%, 25,8%, e agora nós estamos numa queda de 24,5%. Essa zona em que o preço se encontra, de CESUD 3, é uma região de suporte importante. Como assim? É uma zona de interesse dos compradores. Veja que o preço, ali entre abril e julho de 2025, subiu da zona dos 13 para os R$17. Depois caiu, e caiu rápido, em poucos dias, até a zona dos 14,50, 15. E veja como entrou interesse comprador nas próximas semanas. Ficou nesse vai e vem entre a zona dos 14,50 na parte de baixo e 17 na parte de cima, entre maio e outubro de 2025. Depois, ligou o motorzinho e tentou romper por 2 vezes a região dos R$20. Então percebam que essa parte de gráfica baixa é justamente a região de interesse dos compradores. Se tinham pessoas querendo comprar CSU Digital ali na região dos R$20, por que não teriam aqui na região dos 15? Então veja que é uma companhia que passa por ciclos de quedas fortes. Entre 2024 e 2025, esse ciclo de queda levou a uma desvalorização de 30%. Então nessa última pernada de correção, 30% de queda de último topo seria ali a região dos 13,80. E depois desse 30% de queda, o que aconteceu? Do final de 2024 para o início de 2025, claro que tivemos as correções no meio do caminho, mas o preço subiu aqui mais de 60% até o início de 2026. Então percebo que é uma companhia que tem uma boa remuneração de proventos, que faz um bom retorno para os seus acionistas, que faz bons pagamentos e
e que passa por ciclos bem definidos. Ciclos de expansão do preço, ciclos de recuo do preço. As melhores compras sempre estarão nos momentos de queda. Nunca compre no topo, a não ser que você compre com a mão pequena, seja uma estratégia de longo prazo, você compre com regularidade. Então, seu preço médio naturalmente vai sendo ajustado pelo mercado. E você? O que você achou da CSU Digital? Deixe aí abaixo no seu comentário.